Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Continuamos com os vídeos sobre a Quaresma. Hoje eu vou falar para vocês sobre a última ceia. A última ceia aconteceu na quinta-feira santa à noite. Aqui nessa imagem tem uma frase. Vou ler para vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso é um versículo, né? Um trecho da Bíblia, no livro João, capítulo 6, versículo 56. Livro da Bíblia, João, no Novo Testamento. Os evangelistas, né, só falam de Jesus a partir do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é o que narra após o nascimento de Jesus. Essa frase está em João, capítulo 6, versículo 56. Essa é uma frase que ele fala na última ceia. Última ceia, um dos principais momentos na vida de Jesus. A última ceia é um dos principais eventos da vida de Jesus aqui na Terra, e ele está registrado na Bíblia. Ela foi a última refeição do Salvador com os seus discípulos antes de ser preso e crucificado. Aqui tem um mural, né? Ou um vitral, talvez seja o nome mais conhecido. São as igrejas, né? Principalmente as igrejas mais antigas. Eles faziam assim nas janelas das igrejas esses vitrais, que são desenhos com vidro, né? Então você observa, normalmente tem alguma luz iluminando próximo a ele, mas durante o dia, como são janelas, né? Fica muito bonita a imagem que o sol reflete através da imagem, né? Então ela fica mais viva, né? É muito interessante. E esse vitral está mostrando para a gente exatamente a última ceia, né? Registrando esse momento. Quem participou da última ceia, segundo os diversos livros da Bíblia, afirmam ser os 12 apóstolos e Jesus. Os discípulos ou apóstolos, né? Discípulos e apóstolos querem dizer a mesma coisa. São os 12 seguidores de Jesus. Os 12 discípulos são Pedro, André, Tiago, o maior. É interessante, né, que hoje em dia, quando a gente tem na mesma empresa, por exemplo, dois Tiagos ou dois colegas com o mesmo nome, às vezes a gente chama alguém por algum apelido ou chama alguém por sobrenome, né? Normalmente se chama pelo sobrenome. Eu já trabalhei com colegas, eram dois Joãos, né? Daí a gente chamava pelo sobrenome de cada um deles para diferenciar quando tá chamando especificamente qual deles, né? No tempo de Jesus, eles falavam o maior e o menor, falando muito com referência a quem é o mais velho e quem é o mais novo. Ou falava, ele é filho daquele. O Tiago, filho de tal pessoa. O Tiago, o primo de não sei quem. Então, a referência para diferenciar os dois Tiagos, né, naquele tempo, a mais comum era falar Tiago maior, que era o mais velho dos dois Tiagos, entendem? Então, voltando, o Pedro, o André, o Tiago mais velho, João Batista, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago menor, e o Tiago menor, que era o mais novo, né, era primo de Jesus. Então, às vezes é falado o Tiago menor ou o Tiago primo de Jesus. Daí, Tiago menor, Judas Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus, né? Que vendeu a informação da onde ele estava por 30 moedas de pratas, como já falamos aqui no vídeo do canal. Aqui tem a imagem da última ceia, né?
É um quadro muito famoso de Leonardo da Vinci, mas para frente eu vou falar um pouquinho sobre ele. E registra quem são os discípulos, né? Jesus está ao centro e tem numerado aqui, né? O Simão está no canto aqui, no canto direito está o Simão, né? Vocês podem dar pause nessa imagem depois e ver cada um quem são os discípulos. Mas está registrado, né, que estava Jesus ao centro e os 12 discípulos. E eu já estudei bastante sobre eles, eu quero ver se eu faço um vídeo, né, sobre eles para falar um pouquinho mais sobre a importância deles, né, como fiéis seguidores de Jesus. E o interessante é que quando eu estudei sobre signos, né, astrologia, eu pude perceber e descobrir que cada um dos 12 apóstolos tinha um signo. Cada um deles tinha um signo diferente. Então, os 12 apóstolos, né, têm os 12 signos do zodíaco. Olha que interessante. Nada é por acaso, né? Tudo é perfeito. A importância da última ceia. A importância da última ceia, super importante. A última ceia aconteceu na Quinta-feira Santa e é descrita em 3 evangelhos do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos e Lucas. Na última ceia, conforme está escrito no livro Mateus, capítulo 26, versículo de 26 a 28, Jesus explicou para os seus discípulos a importância daquele momento e o significado do pão e do vinho que estavam sobre a mesa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, agradeceu, deu graças, né? Partiu, ele, né, distribuiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Então Jesus pega o pão, olha para os céus, agradece a Deus, reparte e dá um pedaço para cada um dos seus discípulos, falando: tomem e comam, peguem e comam, né? Vamos falar assim, isto é o meu corpo. Aqui mostra pra gente, né, o que representa o corpo de Jesus pra gente, que é a hóstia consagrada, na hora que a gente, ao final da missa, depois que você participou de todas as orações, pediu perdão dos pecados, né? Não sei se todos os seguidores aqui do canal, se já foram a uma missa, se são dessa religião, mas indiferente da religião que você tenha, aqui tem muito ensinamento para a gente aprender junto, né? E nesse momento que eu trouxe a imagem, é quando o padre distribui a hóstia, né? Que é o corpo de Jesus consagrado, quase no final da missa. Para aquelas pessoas que estão com a consciência limpa, que se sentem merecedoras de receber o corpo de Cristo. Não é porque você vai à missa que você pode, ou entre aspas, tem o direito de comungar. Comunga quem está em paz com a sua alma, quem está em paz com o seu coração, quem confessou, quem pediu perdão, quem está próximo a Deus e se sente merecedor de receber a bênção que é o corpo de Cristo. Em seguida, Jesus, que tinha repartido o pão, pega o cálice que tem vinho. Naquele tempo, o vinho era uma bebida bem mais barata do que é hoje, né? Era uma bebida produzida pelas pessoas da própria região. Então, a gente fala assim, nossa, como eles bebiam vinho o tempo todo, né? Mas realmente era porque a fabricação dele, né? O método de fazer era simples. Basicamente, pisar na uva, a gente já viu isso em vários locais. Mas assim, a própria região produzia, então ela se tornava uma bebida barata, por isso que eles sempre estavam bebendo vinho, né? Então Jesus pegou o vinho, né, o cálice, que é uma taça onde tinha o vinho, de novo deu graças a Deus, né? Nessa taça tinha
o vinho que eles bebiam na região. Ele agradeceu a Deus. Sempre que Jesus pedia a bênção dos céus, ele levantava. Então, quando ele pegava o pão, ele fala assim, Deus abençoe, ele levantava acima da cabeça dele, como se fosse para deixar mais próximos ao céu para ser abençoado. Daí, retorna com o pão na mesa. Depois, a mesma coisa com o vinho. Pega a taça, levanta acima da sua cabeça e pede para Deus abençoar. Esse ritual de subir o pão acima da cabeça para pedir a bênção, voltar à mesa, pegar a taça com vinho, levantar acima da cabeça, pedindo a bênção e voltar à mesa, os padres na missa fazem isso em toda a Santa Missa. Esse ritual de levantar e voltar ao local, né, de pedir graça levantando mais alto, é um ritual que é feito até hoje. E diz que Jesus sempre fazia isso. Eu já descrevi isso para vocês também naquele vídeo sobre o milagre, né, a multiplicação dos pães. Que ele levanta os pães, né, e os peixes naquela ocasião, pedindo a Deus para abençoar. Voltando aqui, ele levantou o cálice, pediu que Deus abençoasse e ofereceu para que todos os seus discípulos bebessem, cada um bebesse um gole. E falou, isto é o meu sangue, sangue da aliança com os homens, que será derramado para perdão dos pecados. Na ocasião, ele falou porque era o momento que estava acontecendo, né? Como é no passado, a gente muda o verbo. Mas aqui a gente pode também repetir simplesmente o que ele falou. Este é o meu sangue, que que vai ser derramado, né? Ele ia morrer na cruz e o sangue dele escorreu, registrando, fazendo, né? Criando essa aliança com os homens e perdoando, né? Os pecados deles, de todos nós. Aqui tem uma imagem, né? Eu acho muito linda a celebração da Ceia do Senhor, a última ceia. E essa imagem que fizeram, quem entende e sabe fazer essas imagens, né? Que no vinho refletiram como se fosse Jesus crucificado, né? Porque foi naquele momento que o sangue dele escorreu para se tornar, né? A bebida que a gente representa na missa. E eu acho muito bonito quem tem o dom de saber mexer com essas imagens, né? Porque o vinho aqui reflete uma imagem que não está aqui perto, né? Que ocorreu em outro momento. Mas eu achei linda essa imagem. O vinho sempre vai representar o sangue que Jesus derramou na cruz para salvar os nossos pecados. O livro de Marcos, capítulo 14, versículo 17 a 20, afirma que a última ceia foi onde Jesus falou da traição dele. Cada um dos livros fala que Jesus falou da traição em um momento. Em Marcos, né, no livro de Marcos, fala que Jesus, nessa hora da ceia, falou sobre que seria traído. Em outros livros, falam que foi na segunda-feira ou na terça-feira da Semana Santa. Então, assim, indiferente do momento, cada um tem a sua versão, vamos falar assim, mas o importante é que realmente Jesus falou para os discípulos que ele seria traído por um dos 12 que estavam ali com ele, né? E no livro de Marcos fala que foi nesse momento da última ceia. Ele fala para os discípulos, digo-lhes que um de vocês me trairá, alguém que está aqui comendo comigo. Todos os discípulos ficam tristes, e um por um lhe diz, com certeza não sou eu, meu Senhor. Não sou eu, não sou eu. Jesus afirma, é um dos 12, porque estavam ali entre ele 12, né? Alguém que come comigo do mesmo prato aqui. Olha que coisa triste, né? Normalmente, quando a gente convida alguém à nossa casa, ou a gente faz um almoço, um jantar, e reúne as pessoas que a gente gosta, ou as pessoas, todas as pessoas, família, amigos, parentes, conhecidos, colegas. Quando a gente põe alguém assentado à nossa mesa, é porque a gente
tem uma empatia com essa pessoa, tem um carinho, uma atenção, ela considera ela nosso amigo, nosso amigo, alguém muito próximo, que é merecedor de vir sentar à nossa mesa, né? Que é um convite tão especial, não é todo mundo, né? Não é todas as pessoas, sei lá, da cidade ou de qualquer lugar que vem sentar à nossa mesa. São poucos os escolhidos para estarem ali. Então ainda Jesus fala, são poucos os escolhidos para estarem à minha mesa. Quer dizer, aquelas pessoas que estavam à mesa com ele, para ele eram importantes. Eram pessoas que ele respeitava, que ele admirava. Então, quando ele narrou que um deles, que comia do mesmo prato que ele, ia trair ele, era um momento de bastante tristeza. Óbvio que Deus já tinha programado tudo isso, já sabia que ocorreria a traição, justamente para que chegasse a missão final de Jesus, que foi morrer na cruz, né? Nada é por acaso, tudo tem um porquê. E Jesus sabia que ia ser traído, mas mesmo assim isso não impedia ele de ficar chateado, né? Porque alguém tão pertinho dele faria um mal para ele, né? Importante falar que Judas Iscariotes foi levado na lábia, né? Os sacerdotes, eu já falei em outro vídeo sobre isso, levaram ele na lábia, né? Eu vou te dar 30 moedas de prata e não sei o quê, que era um valor alto naquela ocasião, naquela época, né? Então ele, sei lá, se deixou levar, né? Os doutores da lei, os sábios, sabiam falar, falavam bonito, né? Usavam argumentos. Então acabaram levando ele na lábia, assim, como direi, enganaram ele, né? Falaram bonito e ele acabou contando onde Jesus estava rezando, onde Jesus estava, né? Fisicamente. E foi lá que os soldados foram buscá-lo e o levaram, né, para ser preso e condenado, julgado por Pôncio Pilatos e condenado à crucificação. Mas, assim, Judas Iscariotes não é, assim, alguém do mal, entendem? Ele só foi ingênuo, ouvindo tudo que falaram de mal. Assim, tudo que foi falado para ele, manipularam ele com as palavras bonitas, entende? Ele não era do mal, ele só foi ingênuo e falou aonde estava Jesus. E naquele momento, ele recebeu as 30 moedas de prata, mas depois que ele soube que prenderam Jesus, Judas foi lá e devolveu o dinheiro para os doutores. Foi até lá e falou: não quero isso, pode ficar com isso. E ele pegou e jogou as 30 moedas de prata assim no chão, aonde foi o local que eles encontrou os sacerdotes. Não quero isso, pode ficar para vocês. Não era esse, eu falar onde ele estava, nunca foi meu objetivo que vocês machucassem ele, maltratassem ele. Então ele pegou, foi atrás depois que Jesus foi preso, Judas Iscariotes ficou muito bravo, foi atrás dos sacerdotes e jogou no chão as moedas, falando: fiquem com vocês com isso, eu não quero isso, né? E diz que os sacerdotes não poderiam pegar aquele dinheiro de volta, porque, segundo as leis da época, né, dinheiro que é para matar pessoas é dinheiro sujo, é dinheiro que não pode ser pego. Assim, eu estou resumindo as histórias todas que estão escritas na Bíblia, né? Estou fazendo uma versão mais curta para explicar um pouquinho para vocês. Entendam que Judas Iscariotes nunca foi do mal. Ele foi ingênuo, levado, né, na lábia, as pessoas falaram palavras bonitas e enganaram ele. Depois ele se arrependeu, quando soube que Jesus foi preso, foi lá e jogou no chão, perto dos sacerdotes, devolvendo cada uma das 30 moedas de prata. E os sacerdotes nem podiam, segundo a lei, pegar as moedas do chão, então resolveram fazer ali um local de cemitério, aonde Judas Iscariotes jogou as moedas no chão, que é um dinheiro sujo, né? Que era referente a uma vida, apesar que o Judas não sabia disso. Os sacerdotes não pegaram as moedas e naquele terreno, por se tornar sujo com aquele dinheiro, fizeram ali um cemitério. Naquele local foi criado um cemitério. Então, e depois Judas se arrependeu tanto que foi lá e se suicidou, né? Se enforcou. Então, assim, entendam, Judas Iscariotes nunca foi do mal. Ele simplesmente foi ingênuo.
Quantas vezes na vida da gente a gente conversa com uma pessoa que parece ou dá a entender que sabe mais que a gente e a gente acredita no que aquela pessoa fala, por qualquer motivo, seja na igreja, no trabalho, não sei aonde, a gente confia no que a pessoa fala e depois mais para frente descobre que aquilo não era verdade, ou que era mentira, né? Alguma mentira, ou algumas verdades pela metade, vamos falar assim. Então isso já aconteceu muito com a gente. Então lembre-se de nunca julgar o Judas. Ele teve um papel muito forte nesse processo, porque Jesus tinha que no final da vida dele, da missão dele, morrer na cruz, justamente para que quando o sangue dele escorresse na cruz, ele estaria salvando os nossos pecados. Então, assim, mas Judas nunca foi do mal, lembre-se disso, tá? A Última Ceia por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um pintor renascentista muito famoso e fez questão de retratar. Ele sonhou, né, ele teve essa intuição, que era para ele pintar essa tela, né, como falavam, esse quadro da Última Ceia. A Última Ceia é uma das obras mais famosas e importantes do pintor renascentista. Renascentista porque ele era da época da Renascença, do período, né? Leonardo da Vinci, acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento, porque ele foi realmente muito famoso. Nesse quadro, nessa tela, o pintor retrata o momento que Jesus ceiava com seus apóstolos. Até hoje, esta obra é muito estudada por especialistas, por teólogos, por cientistas, pois, segundo eles, a pintura conta com várias mensagens subliminares. São assim como se fosse mensagem nas entrelinhas, né? Mensagens escondidas ali. E ajuda a entender muito do que se passou naquela noite da Última Ceia. Aqui tem a imagem, né? Pintada por Leonardo da Vinci, por inspiração. Foi assim que ele visualizou e retratou. Então, é um quadro muito lindo e registra esse momento tão importante, né? E é interessante que Leonardo da Vinci não estava no momento da Última Ceia. Então, ele recebeu tudo isso com detalhes, né? Em sonho, por sensitividade, né? É muito interessante. De novo, nada na vida é por acaso. A história da obra da Última Ceia. A Última Ceia de Leonardo da Vinci foi pintada de 1495 a 1498. O artista passou 3 anos, o dia inteirinho, dedicando-se a ela. E ela é considerada uma das obras mais importantes da história da arte. Análise da obra. Com grande realismo, simetria e perfeição, Da Vinci retratou Jesus no centro da mesa, rodeado por seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. Pedro, João, Tiago, filho de Zebedeu. Tá vendo que eu comentei com vocês aqui? Às vezes fala Tiago maior, que era o mais velho. Às vezes fala Tiago, filho de Zebedeu. Daí, às vezes, fala Tiago menor ou Tiago filho de Alfeu ou Tiago primo de Jesus. Era como se fosse o sobrenome falar qual eram os 2 Tiagos para diferenciá-los ao falar sobre eles ou com eles, né? André, Mateus, Bartolomeu, Simão, Zelote era o sobrenome, a gente quase nunca vê, né? Filipe, Tomé, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Nesta obra podemos ver o momento em que Jesus fala do seu traidor, mas no seu rosto Jesus mostra apenas serenidade. Leonardo da Vinci falou que a imagem que ele teve foi exatamente da hora que Jesus falou que ia ser traído. Ele falou com calma, porque ele sabia que aquilo fazia parte, né, de uma das peças chaves para que no final
da missão dele, ele realmente morresse na cruz, né? Mas já o rosto dos seus apóstolos, vemos indignação e desordem. Todo mundo surpreso, chocado, preocupado, triste de saber que Jesus tinha acabado de falar justamente que seria traído por um daqueles que estava ali comendo do mesmo prato que ele. Aqui tem mais detalhes com os nomes, né? Você pode ver cada um dos seus discípulos e Jesus Cristo ao centro. Vocês podem dar pause para depois ver com mais detalhes, se quiserem, nessa tela, né? Ou printar essa imagem no seu computador ou no seu celular para ver depois com calma. Ao reproduzir a Última Ceia, o objetivo do artista Leonardo da Vinci foi revelar todas as reações emocionais e físicas de todos os envolvidos. Então, na cabeça dele, ele tinha que retratar o rosto, a reação de cada um deles, a emoção que cada um sentiu. Era esse o objetivo de pintar essa Última Ceia. A Última Ceia é uma das obras mais famosas e conhecidas do mundo, e certamente uma das atrações de maior interesse na cidade de Milão, na Itália. É onde hoje, fisicamente, está essa pintura de Leonardo da Vinci. A Última Ceia do Leonardo encontra-se em posição original na parede da sala de almoço do antigo convento dominicano, ao lado da igreja de Santa Maria delle Grazie, Santa Maria das Graças. Mas o detalhe é assim, ele pintou está lá, né, no refeitório, exatamente onde o local que faz as refeições, por se tratar da Última Ceia, né? Existem vários quadros imitando essa do Leonardo da Vinci. Minha mãe tem esse quadro na cozinha dele, lá na cozinha não, na copa, né, no local que a gente faz as refeições, ao lado da mesa onde toda a família faz as refeições, os amigos, todos, tem esse quadro, claro que é uma imitação, né, mas muito bonito, da Última Ceia, retratado ali, né, fixado na parede pertinho da mesa, é muito legal. Aqui fica essa igreja, Maria das Graças, na Itália, em Milão. Em Milão, na Itália, né? Santa Maria della Grazia é Santa Maria da Graça, né? Uma tradução em português. É uma igreja e um convento dominicano. Dominicano é uma instituição, é um grupo de padres, né? Que se tornam padres, é um convento. Então, dominicanos é da Ordem de São Domingos. É como se fosse a igreja tem vários conventos, várias linhas de estudo, e o dominicano é quem segue a linha de São Domingos. É quem segue a linha de pregar Jesus, de anunciar Jesus, de levar a mensagem de Jesus. Normalmente, são monges que põem uma batina, né? Põe uma roupa marrom e normalmente você vai ver com essa cor. E sai por aí, pelo mundo, pelas cidades, para anunciar ou ajuda nas igrejas, os padres, mas sempre com o objetivo de levar a mensagem, de falar de Jesus. Tá? Então, é um grupo de pessoas que trabalham nessa linha de anunciar Jesus. São monges, né, que usam essa roupa marrom. Né? É como se fossem uns irmãos dos padres, né? É uma outra linha também voltada a dedicar a sua vida a estudo e pregar e anunciar Jesus Cristo. Essa igreja, né, que fica anexa junto com esse convento, é em Milão, fica no norte da Itália e é um patrimônio mundial da Unesco. Vocês já ouviram falar isso? Olha que linda que é a igreja. Muito bonita, né? Patrimônio mundial é um ponto de referência, uma área que é selecionado, que é escolhido
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então, Unesco quer dizer Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Então, patrimônio mundial é alguma coisa que é um ponto de referência no mundo. Então, ele se torna protegido por essa organização mundial. Olha que linda a igreja por dentro. Lindo, né? Os desenhos, tudo. É uma igreja grande. Esse patrimônio, né? Por ter um significado cultural, histórico, científico ou qualquer outro tipo de significado, é protegido por leis e tratados internacionais. Então, esse quadro, né, A Última Ceia, pintado por Leonardo da Vinci, é tão importante para a história, tem um significado tão grande que ele é protegido, né, legalmente, com leis e com tratados internacionais. Então, ele é protegido pelo mundo inteiro, entendem? O Cristo Redentor, por exemplo, aqui no Brasil, é um patrimônio mundial protegido pela Unesco, porque ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então, o nosso Cristo Redentor, né, aquele Cristo enorme, lindo, maravilhoso, que eu já tive a bênção que está pertinho dele ali, me senti uma formiguinha, né, perto de Jesus, tão imenso, tão poderoso, e realmente é assim que eu vejo essa comparação, né? Eu sou uma formiguinha perto de Jesus, tão magnífico, poderoso e forte. Então, aquela imagem lá no morro que tem no Rio de Janeiro é protegido, né? É um patrimônio mundial protegido em tratados internacionais e protegido com leis. Muito interessante, né? Voltando à igreja, onde tem a pintura do Leonardo da Vinci. Como ela é uma igreja muito linda e famosa, eu quis trazer algumas imagens para vocês. Sempre que fala de igreja, eu sempre tenho a curiosidade de saber como é dentro, como é o altar. E indiferente se ela é rica ou pobre, o importante para mim é conhecer as igrejas, né? Eu sempre acho isso muito lindo. E aqui tem essa por dentro, né? Mostrando o altar lá ao fundo. A igreja contém o mural da Última Ceia, do Leonardo da Vinci, que se encontra no refeitório, exatamente onde ocorrem as refeições, né? Está ali a obra. Olha que imensa essa pintura de Leonardo da Vinci. Tem algumas pessoas aqui que estão vendo, né? Você pode ir visitar essa igreja e tem como se fosse um ingresso para você entrar ver o mural com a pintura verdadeira do Leonardo da Vinci. Esse dinheiro de ingresso normalmente é para manter os cuidados que tem que ter com a pintura, sabe? Tem uma manutenção para ela não quebrar, para ela não se perder, não cair, né? Tem que ter muito cuidado, porque ela é muito antiga, é de 1400 e pouco, né? Então, você pode entrar lá. E também nunca entram muitas pessoas, tem um certo número restrito de pessoas para entrar de cada vez, justamente para poder ter controle e cuidado com relação à obra. Mas olha o tamanho da obra. Tem 3 pessoas aí mais visíveis nessa imagem. Você vê que as pessoas são pequenininhas perto do tamanho da pintura ali no refeitório. A Última Ceia de Leonardo da Vinci é uma pintura enorme. Ela tem 4,60 metros de altura e 8,80 metros de largura. Né? Uma pessoa meio alta, assim, normalmente uma pessoa tem, sei lá, uma pessoa alta vai ter o quê? 1,80 m, 1,90 m normalmente. Quer dizer que a altura dela é 4 vezes a pessoa mais alta que a gente normalmente vê. E a largura é 8 pessoas, como se estivesse deitada das pessoas mais altas que a gente vê. Olha o tamanho, é imenso. Você pode ver aqui, tem outro grupo visitando
E aqui o ângulo tá um pouco melhor, né? Mas você vê que ela é imensa. De novo, né? Precisaria subir 4 homens, um sobre o outro para dar altura, para chegar lá em cima dela, né? E teria que deitar 8 homens para dar largura, né? Que é de lado a lado, do lado esquerdo ao lado direito é a largura, né? É 8,8. Uau! Essa obra foi realizada com têmpera, com a mistura, com óleo, têmpera e óleo, né? São 2 ingredientes para fazer a tinta, vamos falar assim, e foi pintado em gesso, ao contrário da técnica de afresco normalmente utilizada nessa época. Então, Leonardo da Vinci, além de pintar uma obra famosa da maneira que ele viu, que ele pensou que ele tinha que fazer desse jeito, ainda ele pintou com uma técnica nova, com uma tinta diferente, ele inovou totalmente. Foi super diferente do que se era feito pelos artistas naquela época. E por isso que essa obra se tornou ainda mais valiosa, não só pelo significado histórico na nossa vida, né, que é a Última Ceia, mas também por ele inovar e criar com tintas totalmente novas que ele criou para fazer esse diferencial. Aqui tem uma, assim, como se fosse uma foto mais perto, né, para vocês verem o tamanho dela. Lembra que do lado esquerdo ao lado direito são 8,80 metros. É muito grande. Se a gente tivesse de pé, de repente, na frente de Jesus assim, sabe? Tinha mais de 2 metros do lado direito, mais de 2 metros do lado esquerdo. Imenso. Lindíssimo, né? E olha que inspiração. Ele recebeu isso para fazer por intuição, sensibilidade, sensitividade. Muito lindo. O número 12 na Bíblia. Como são 12 apóstolos, eu quero falar um pouquinho para vocês da importância do número 12 na Bíblia. O significado do número 12 na Bíblia é o todo, é o completo. 12 apóstolos era o correto, era o completo, era o necessário para aquela missão que Jesus pediu. Que Jesus, né, eles acompanharam Jesus para depois sair pelo mundo divulgando e falando de Jesus Cristo. E antes não tinha internet, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, foi boca a boca, cada um dos discípulos, junto com Mamãe Maria, divulgando pelo mundo, contando a história da vida de Jesus Cristo. Cada um foi para um canto do mundo. Então, o 12 era o número necessário de pessoas para se tornar completo o que ele precisava compartilhar. O número 12 na Bíblia representou no Antigo Testamento as 12 tribos de Israel, que depois, né, se formaram o povo de Deus. As 12 tribos de Israel, conforme consta no Antigo Testamento, foi a formação do povo de Deus. E no Novo Testamento, os 12 apóstolos formavam um novo povo de Deus. Eles saíram pelo mundo anunciando, contando toda a história da vida de Jesus Cristo, que ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, eles recrutaram, espalharam a notícia e trouxeram mais pessoas a acreditarem em Jesus, foram divulgando, falando, e cada vez mais pessoas foi acreditando em Jesus, foi se unindo a ele em oração, em conexão. Então, o 12 é sempre o perfeito, o necessário para que você possa cumprir, né, o que está descrito, o que é necessário. E também no livro do Apocalipse aparecem somas e múltiplos de 12. Por exemplo, os anciões são 24, que é 2 vezes 12. Isso aparece em Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Quando fala dos anciões, nesse texto do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fala que os anciões perfeitos eram 24. Então, era 2 vezes 12. Ou seja, sempre o número 12 está representado de alguma maneira. Ele é muito importante, ele tem uma força de todo, de completo.
Segundo Apocalipse, no capítulo 7, versículo 4, somente serão salvos 144 mil fiéis, que na verdade é 12 vezes 12 e vezes 1000. O número total, esses 144 mil, aparece em Apocalipse, versículo 21, de 12 a 14. Então está falando sobre Jesus morreu na cruz para nos salvar e quem serão salvos serão 144 mil, que é o 12 vezes 12 vezes 1000. Ou seja, é o 12 vezes 12 multiplicado a 1000. 1000 vezes, né, o resultado de 12 vezes 12. É só uma representação. É um número, de novo falando, na Bíblia, o número 12 quer dizer o completo. Esses 144 mil quer dizer que serão salvos todos os que amarem a Deus, seja no Antigo Testamento, e os que pertencem ao novo povo de Deus no Novo Testamento. Então, todo mundo que lá no tempo de Abraão seguiu Deus, acreditou em Deus, escrito, né, conforme descrito no Antigo Testamento, serão salvos. E no Novo Testamento, as pessoas de hoje, nossa época, todos que se sentirem pertencentes ao povo de Deus, que quiserem conhecer sobre a vida dele, fazem parte do povo de Deus, que quiserem conhecer sobre a vida de Jesus Cristo, que rezarem, que se unirem, que quiserem, que escolherem, que usarem seu livre-arbítrio todo santo dia para falar com Deus Pai, com Mamãe Maria, que quiserem estar pertinho dele, pertinho de Jesus Cristo, todos esses serão salvos. Aqui tem Jesus fazendo uma refeição. Já estava pensativo, né? Porque ele era humano e claro que ele ficou inseguro diante do tamanho do sacrifício que ele faria, né, da missão da vida dele. Após a última ceia, que aconteceu na quinta-feira santa à noite, os apóstolos e Jesus se dirigiram até o Horto das Oliveiras. E ali Cristo fala para eles: rezem e vigiem, porque daqui a pouco começa a minha agonia. Então, enquanto ele estaria sofrendo, quinta-feira santa foi a véspera do dia que Jesus foi crucificado, né? Foi a véspera do dia em que ele morreu na cruz. E ele sabia que as próximas horas seriam difíceis para ele. Então ele pediu: rezem por mim, vigiem. E, por favor, enquanto eu estiver em agonia, né? Orem por mim para que eu tenha força e consiga suportar essa provação tão grande para realmente conseguir perdoar os pecados, né? De todo homem que nele crê. Perto da meia-noite, nessa mesma quinta-feira santa, Jesus Cristo é preso ali pelos judeus no local que ele estava e foi levado para a casa do sumo sacerdote, que está em Mateus capítulo 26, versículo 47. Permanecemos assim também, rezando e vigiando. Fazer vigília é você justamente ficar acordado rezando, enquanto Jesus enfrenta a sua terrível agonia. Lembrando a frase mais importante da última ceia: fazei isso em memória de mim. Ou seja, cada vez que vocês comerem do meu corpo, do meu sangue, lembrem de mim. Eu desejo amor e luz a todos.